E tá todo mundo falando desse vídeo da influenciadora Cariúcha. Dizem que foi a melhor resposta que ela deu pra Jojo Todinho, que pra voltar a ter engajamento nas suas redes, desceu a lenha no SUS. Eu vou mostrar aqui pra vocês, assistam e deixem a opinião nos comentários. Ai, porque o SUS é muito ruim. Ai, eu nem uso o SUS. Ai, Desse jeito. porque o SUS não presta. Ai, só fala bem do SUS quem não usa. Ai, todo mundo deboche, usa hein? SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Pois é. Bebeu água tratada hoje, Liga bebê? aí. Usou o SUS. Quem é que fiscaliza a qualidade da água? É o SUS, amor. Foi Pois é. viajar, precisou de vacina? A vacina é gratuita e aplicada nos postos. Vai lá bater o carimbo, bebê. Comeu no restaurante ou na lanchonete da esquina? É o SUS de novo, bebê. É o SUS que fiscaliza para não ter bactéria no seu PF. Exato. Comprou alimento no mercado? Usou o SUS, sim. A vigilância sanitária tá de olho na procedência e na validade em tudo. Fez a unha, o cabelo, usou o alicate, tem estufa para esterilizar? É norma do SUS, bebê. Então assim, ó, o SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde. Mesmo quando você finge que não vê. Gostou? Então valoriza, defenda, compartilhe. O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba. Realmente, a Cariúcha se tornar a garota propaganda do SUS foi uma baita de uma resposta. E é sempre bom ressaltar que o SUS é uma infinidade de serviços à população e que o Brasil é o único país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes com um sistema único de saúde público e universal para servir ao seu povo. Se gosta do conteúdo que eu produzo, desse trabalho que eu faço aqui nas redes, quem puder e quiser contribuir com esse trabalho, qualquer apoio aqui nessa chave estará me ajudando e muito. Se gostou do vídeo, não esqueça, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Yada, nem na hora da doença o príncipe das trevas se controla, né? Não se controla naquela questão de mandar o povo sair da frente dele, porque ele é o maioral, né? Ele é o Deus, ninguém pode ficar na frente dele. Qualquer pessoa que fique na frente dele, vocês têm vários vídeos aí, né? Ele fazendo assim, até com o senhor idoso. Pois é, ele não quer que ninguém fique na frente dele. Ninguém, pois é. E mesmo doente no hospital, ele fez isso também. Inclusive, um aliado dele, um ministro sanfoneiro, foi passar na frente dele, ele não gostou muito não. Depois também fez isso com insegurança. É, o pessoal que estava cuidando dele ali também passou por isso. Pra você ver, quando a pessoa é ruim, nem doente dá jeito. Aí vocês ficam dizendo aqui, porque o cara tá doente e você fica falando mal dele. Não é porque ele tá doente que eu vou dizer que ele é santo agora não. Não gosto, mas eu quero a saúde dele. Eu quero ele com muita saúde, sabe pra quê? Pra pagar tudo que ele dever a Deus e a justiça. Eu quero ele com muita saúde. Eu não quero negócio de internação, do pior pra ele, de jeito nenhum. Eu quero ele com saúde, porque se ficar com esse mimimi aí de doença, aí vai preso, aí tem que ficar em casa, prisão domiciliar porque tá doentinho. Não, eu quero ele com saúde, com muito vigor. Quero que ele viva muitos anos. É isso que eu desejo pra ele. Mas veja o vídeo aí. Eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Estamos sentindo o que acontece hoje em dia com o país, com esse cara aqui está lá, foi colocado lá, que não foi por vocês, né? Mas eu tenho esperança, resiliência, acreditar em Deus acima de tudo, que a gente muda o destino desse país, ok? Deste hospital até... Deste hospital até... Ei, quando eu lembro que ele disse que tava pra prisão, não foi? Ele estou pra prisão. Ele tava, era assim, de medo da prisão, isso sim. Aliás, não, tá errado, né? Porque nem isso ele tá fazendo mais, ó. O fio forte travou. E apareceu um gadozinho mugindo aqui nos comentários, ele disse assim, você não tem vergonha na cara, não? Tenho não. Se eu tenho vergonha na cara, ó, tenho não. Na cara eu só tenho beleza e deboche. Um beijinho no chifre. Quem foi o pior presidente da história do Brasil? Tem 4 nomes aqui que marcaram o país de forma trágica. Arthur Bernardes, Bolsonaro, Fernando Collor e Médici. No final eu vou falar quem foi o pior.
começando com Arthur Bernardes. O Arthur governou em quase todo o seu mandato em estado de sítio, repressão, censura política, censura à imprensa, realmente um governo autoritário e foi um dos piores governos da história desse país. Jair Bolsonaro, mais de 700 mil mortes na pandemia, foi contra a ciência, atrasou a vacina e no final ainda tentou um golpe de Estado. E sem falar que a economia no seu governo foi patética. Fernando Collor acordou o país com o confisco da poupança. Milhões de pessoas perderam tudo. Realmente um governo péssimo. Médici, auge da ditadura militar, pessoas torturadas, desaparecidas, governava só para os ricos e o povo era na base da tortura. Realmente uma ditadura, um péssimo governo e um dos piores de todos os tempos. Todos foram péssimos, mas se for para escolher um, o pior presidente da história desse país foi Jair Bolsonaro, por tudo que eu falei. Se concorda comigo, já deixa sua opinião aqui e curte o vídeo. O governo Donald Trump considera a América Latina, o que inclui, obviamente, o Brasil, como o quintal dos Estados Unidos. Vamos explicar o que significa essa frase. Bom, o secretário de Defesa dos Yankees disse o seguinte, abre aspas aí, vamos recuperar o nosso quintal, fecha aspas. O sujeito disse isso comentando que a China expandiu a influência no continente e que os Estados Unidos iriam retomar a influência econômica e política que tinham antes. Esse termo quintal é antigo e usado há 200 anos de forma pejorativa, grosseira, para se referir aos países mais pobres que ficavam sob o domínio político, econômico e cultural dos Estados Unidos, o resto da América. Se depois disso você ainda apoia os Estados Unidos e o Donald Trump, então você realmente não é patriota, é só um vira-lata mesmo, igual a família Bolsonaro, que não tem nada de patriota, é tudo mentirinha para enganar as pessoas. Eles são lambe-botas dos Estados Unidos. Isso é para a gente ver que, para os estadunidenses, não somos nada mais do que o quintal deles, ou seja, uma região que não é a área principal, mas é parte do território, mas não tem muita importância. Nenhum brasileiro deve apoiar um governo de um país que nos considera como quintal, não países independentes, autônomos, mas como algo que fica orbitando ao redor, na dependência dos Estados Unidos. Você acha que o brasileiro que apoia Donald Trump é patriota ou vira-lata? Ou um antipatriota? Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e me segue no perfil. Obrigado mesmo de coração. Deus te abençoe também. Não, a gente está construindo, tem que terminar o mandato de estadual, tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, mas obrigado pela lembrança aí. Claro, com certeza. Só a gente se encontrar aí vai ser uma honra. Um abraço, muito obrigado. Nunca fui, meu querido, mas seria uma honra aí e estarei com certeza um dia na Grande Paraíba. Nós temos denunciado e demonstrado o horror que é essa situação, né? É muito triste, mas estamos juntos nessa luta e Glauber fica. Fui eu que fiz. Obrigado pelo apoio aí. Um abraço. Muito obrigado, minha querida, de coração aí. Muito obrigado mesmo. Sem palavras, viu? Tamo junto, sempre contra a extrema-direita. Obrigado, hein? Deus te abençoe também. E tamo junto nessa caminhada. Quem sabe um dia, né? É uma possibilidade aí. Mas a gente tem que continuar lutando. Pra mim, isso é o mais importante. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É o Lula e não tem pra ninguém. Obrigado, tamo junto. Obrigado, meu irmãozinho. Tamo junto. Essa é a nossa luta antifascista. Avante, meu irmão. Porque, infelizmente, eles são a maioria e tem poder financeiro, poder econômico, né? E também estrutura, né, de atuação. Então, a gente tem que eleger melhores representantes, com certeza. Seguimos fazendo a pressão, meu irmão. É que a coisa no campo político é diferente. O Congresso é majoritariamente fascista. Se a gente não tiver essa percepção, a gente vai ter dificuldades nesse sentido, né? Eu não sei, né? Eu tava na tua cidade, fazendo resgate, fazendo patrulhamento, enquanto tu tá aqui reclamando, né? Na época da enchente. Também tem vários projetos de lei sobre cannabis terapêutica, sobre a questão de treinamento das forças policiais baseadas em direitos humanos. Tem uma série de projetos, se tu tiver um pouco menos de preguiça aí, né? Ao invés de ficar na rede social enchendo o saco, tu poderia pesquisar, saber. Também estou na luta ali na Comissão de Serviços Públicos em relação à EGEA, Barra-Corsã, CE Equatorial, todas essas demandas enquanto tu tá aí postando groselha na internet. Claro, vai ser uma honra e obrigado por estar sempre aqui, tá bom?
Beijos e abraços. Sem dúvidas, a gente precisa ter mais engajamento nas nossas redes, mais compartilhamento, mais comentários, seguir mais, né, pessoas do campo aí, para a gente realmente conseguir divulgar os conteúdos e fazer o contraponto à extrema-direita fascista. Não tem jeito pra gente reverter essa situação que não seja a mobilização social. Essa é a forma, esse é o jeito. Ele tá sendo caçado porque ele enfrentou o senhor Arthur Lira. Este é o verdadeiro inimigo. É o sistema tentando impedir e calar uma voz que enfrenta o próprio sistema. Lembremos-nos de Glauber dizendo pro Eduardo Cunha, você é um gangster. O que sustenta a tua cadeira é enxofre. Disse na cara do Arthur Lira, você é um bandido, porque está vinculado a esquemas de desvio de emendas parlamentares. Lembremos o protagonismo de Glauber Braga, quando denunciou o orçamento secreto. Esse que foi o PSOL, o nosso partido, que entrou no Supremo. Saibamos quem é o nosso inimigo. É preciso que a gente não deixe, não pare de perturbar. O Twitter, o Instagram lá do Hugo Mota se mostrou um covarde subserviente de Arthur Lira. Nosso companheiro está lá em Brasília, em greve de fome. Um ato corajoso, extremo, de quem olhou e disse, eu não serei derrotado por eles. A coragem do nosso companheiro de estar enfrentando, colocando em risco a própria vida para denunciar esse sistema podre que está lá em Brasília. Aqueles corredores tóxicos, aquele plenário cheio de mentiras, ofensas e ódio. No final das contas, é tudo um bando de bunda mole. Não sabe enfrentar os poderosos, como o Glauber Braga sempre enfrentou. Esses caras não chegam aos pés de um Glauber Braga. Nunca chegarão aos pés dos lutadores dos movimentos sociais que estão aqui. Do MST, do MNMM, do MTST, do MUCA, daqueles que cotidianamente enfrentam os poderosos. Tenho muito orgulho de ser do Partido Socialismo e Liberdade. Glauber! Glauber! O SUS é o maior sistema integrado de saúde, gratuito, que ele é lindo no papel. Nossa, perfeito. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não. Sim, funciona sim. Pode até funcionar mal, mas que funciona, funciona. A questão aqui é o seguinte, gente. Todo serviço público prestado por um Estado capitalista tem como propósito ser precarizado para não quebrar o setor privado da área. Porque vejam só, se o hospital público entregasse a mesma qualidade de atendimento que um hospital particular, quem é que iria querer pagar para ser atendido? Ninguém. Logo, o setor privado da área da saúde iria quebrar. E se tem uma coisa que o Estado capitalista não deixa, é o setor privado quebrar. E é aí que entra uma coisinha que a direita defende e que nós conhecemos muito bem, chamada teto de gastos, que vai limitar os investimentos na saúde, na educação. E é essa limitação que vai garantir o mau funcionamento desses serviços. A gente tem visto também o preço dos alimentos caindo, então a gente tem já uma melhora no preço do arroz, do café. Isso também influencia. A carne a gente ainda não viu melhora, mas vai ver, né? Quando eu digo que muitas das insanidades que, infelizmente, o presidente Donald Trump está praticando nos Estados Unidos vai ajudar o Brasil, a comida barata é um exemplo. O dólar está caindo novamente, apesar de oscilar muito essa semana, ele está com uma tendência de queda no mundo todo, inclusive, e isso, claro, pode baratear ainda mais os produtos aqui no Brasil. Quem vai no supermercado sabe, sim, que os produtos que subiram têm muito a ver com o valor do dólar, que, é claro, agora está num processo aí de queda que a gente espera que ele se acentue para facilitar a vida de quem vai no supermercado. A China existe há 5.000 anos e vai existir por mais 5.000. Viralizou nas redes sociais dia desses uma fala espetacular de Victor Gao, vice-presidente de uma entidade chamada Center for China and Globalization, algo como Centro para a China e Globalização. O trecho em específico vem de uma entrevista feita pelo canal britânico Channel 4, e Gao responde às perguntas da apresentadora Cathy Newman. A jornalista pergunta se o embate tarifário preocupa a China, visto que 15% dos negócios externos feitos pelo país é realizado com os Estados Unidos, o que
Gal rapidamente responde com o máximo de formalidade que o seu cargo obriga. Ele queria, na real, mandar um foda-se o Trump e foda-se os Estados Unidos. Mas o que ele disse foi, abre aspas, nós não nos importamos. A China está aqui há 5.000 anos. Não havia Estados Unidos na maior parte desse tempo. Nós sobrevivemos e esperamos viver mais 5.000 anos. Existe um outro trecho dessa entrevista que não viralizou tanto quanto esse. Nesse trecho, a apresentadora fala com o Victor Gal sobre a fala do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O vice-presidente americano fala dos chineses como descendentes de camponeses de uma forma pejorativa. E Gal novamente lança uma canetada, dizendo, abre aspas, eu tenho orgulho de ser descendente de camponeses. A maioria de nós chineses somos descendentes de camponeses. É a nossa tradição. Ontem fomos fazendeiros e hoje somos uma das maiores economias industrializadas do mundo. A entrevista se encerra com Gal falando que não haverá mais diálogo entre a China e os Estados Unidos enquanto os Estados Unidos não tratarem a China e os chineses sem o olhar preconceituoso e enviesado que os americanos costumam ter sobre esse país, sobre esse povo e sobre o resto do mundo. No fim das contas, eu meio que preciso aprender mandarim, só para poder dizer o quanto antes, com o devido idioma, a expressão "ô lapada medonha". Ei, até o fureco de Bolsonaro tá com medo de ser preso. Quando falaram em Xandão lá, ele prendeu. Não fez mais a necessidade. Ei, é novela. O bolsonarismo é novela. E agora correram pra ambulância, pra SAMU, e ele com o olho aberto e outro fechado. E aí agora o helicóptero chegou, Bolsonaro, o médico, o que foi? Aí, se ele não tá sentindo dor, nem tá obstruído o intestino, mas ele tem que ser internado às pressas. E eu achei estranho que o médico é um oncologista. E se eu ser oncologista, é médico que mexe com câncer. Será, meu Deus? Uma vez ele pediu a Cília Malafaia para orar. Ele rezou no hospital. Tá ruim, tá bem ruim. Mas rezou no hospital. Rezou não, orou. Ele não reza. Quem reza é católico. Ele diz que é católico. Mas ele reza o Pai Nosso, nunca completa com a Ave Maria, que é sempre a reza do católico, terminar com a Ave Maria. Bolsonaro nunca faz isso. Mas ele diz que é católico. Como tudo nele é uma farsa. Eu me chamo Nil Barreiro, eu sou matuto. Mas não sou bisto. Que hoje, isso aqui não é mais discurso não. Vai ter sim unidade do Corpo de Bombeiros aqui em João Câmara. Primeiro eu queria dizer da imensa alegria de estar hoje aqui em João Câmara, ocasião em que estamos celebrando os 100 primeiros dias da gestão Aíse. Nós estamos aqui já celebrando conquistas para o povo de João Câmara. 50 casas, a luta dela assim que assumiu de me procurar para que junto ao governo do presidente Lula a gente conseguisse resgatar essas 50 casas e resgatamos. Ao lado disso, nós vamos hoje aqui também entregar, no Conjunto São Francisco, escrituras, regularização fundiária, que vai beneficiar cerca de 120 famílias. Durante esse período, nós conseguimos aqui para João Câmara 3 tratores. Durante esse período também, nós vamos celebrar hoje aqui uma conquista maravilhosa, maravilhosa, que é a chegada da unidade do Corpo de Bombeiros. Nós temos investido muito na segurança ao longo desses 6 anos e 3 meses. E é a primeira unidade do Corpo de Bombeiros que chega na região do Mato Grande. O que significa isso para João Câmara? Corpo de Bombeiros chegar aqui significa mais segurança para você e sua família. As principais conquistas para o povo de João Câmara nesses primeiros 100 dias da gestão de Aíse. Agora dizendo desde já que vem muito mais coisa por aí.